Bem-vindo ao Debate Creator, meu amigo escovador de bytes. Hoje é mais uma aula aqui no nosso queridíssimo canal, no Debate Creator. E a aula de hoje é sobre organização de computadores. Então, amiguinho escovador de bytes, você já vinha estudando lá na sequência, lá, se você fez a sequência de aulas lá de organização de computadores, você viu que a gente começou a falar ali dos clocks, passamos ali para o registrador, para a gente ter um entendimento mínimo ali do como poderia ser feito um registrador. E aí nós começamos a dar uma ideia de barramento. Por quê? Porque o registrador ele só faz sentido se ele estiver conectado a um barramento. Então a gente teve que dar uma chifitada, começar a falar um pouquinho sobre barramentos. E na aula passada nós começamos a dar os rudimentos dos barramentos, lá onde a gente começou a desenhar como é o barramento, né? Fizemos ali cada linhazinha como sendo um fio de barramento. Lembrando que um computador ele pode ter mais de um barramento. Normalmente ele tem um barramento principal e subbarramentos ali, que nada mais são do que fios que ligam ali os componentes do computador para que eles possam conversar entre si, trocar bits e bytes ali e atuar de forma sincronizada no bater do clock, né? Então hoje, para que a gente possa continuar a estudar os barramentos, nós vamos começar a olhar, vamos fazer hoje um array de LEDs, né? Por que a gente precisa desse array de LEDs? Esse array de LEDs é muito importante porque nós vamos precisar ver o que está circulando no nosso barramento à medida que a gente for construindo ali o barramento, né, e construindo o computador. Nós vamos precisar visualizar o que é que está entrando no barramento e o que é que está saindo do barramento. E como o nosso barramento é um barramento de 8 bits, ou seja, nós vamos ter ali um barramento para uma máquina de 8 bits, nós vamos ter 8 LEDs ligados ali em um array de LEDs para que a gente possa ver que números estão entrando ali dentro do barramento, de onde eles estão vindo, para onde eles estão indo. Então vamos lá, galera, vamos construir essa array de LEDs hoje para a gente poder ver melhor os barramentos que nós vamos construir no futuro. Vem comigo. Então, meu amigo escovador de bytes, antes que a gente comece a falar sobre barramento, nós vamos ter que montar um circuitinho muito simples aqui, que vai ser o circuitinho que vai mostrar para a gente em quais linhas do barramento, ou seja, em quais fios, está entrando corrente. Então aqui eu montei esse cara aqui, esse pequeno protótipo aqui. E para você, amigo escovador de bytes, entender o que é isso aqui vai ser o nosso display, onde a gente vai mostrar cada um dos bits sendo colocados no barramento, né? Então aqui ó, a gente tem esse componente que é pinos com esse terminal aqui, para você colocar os fios do barramento aqui. Aqui nós temos vários resistores de 220 ohms, para garantir que os nossos LEDs não vão explodir. E aqui nós temos os nossos LEDs, certo? Os LEDs, os seus catodos, vão ligados aqui no fio, aonde vai entrar a corrente, ou seja, aonde a gente vai ter o bit entrando e saindo no nosso exemplo. E os anodos dos LEDs, eles vão ligados, obviamente, nos nossos resistores, 220 ohms, e aqui a gente tem uma grande linha que é um ground, que vai ligado a esse fio aqui, que não por coincidência é preto, para que a gente possa fazer o ground desse cara aqui. E esse cara vai nos permitir visualizar se nós estamos tendo corrente e nos fios do nosso queridíssimo barramento. Então, amiguinho escovador de bytes, vamos olhar aqui como é que a gente pode testar esse cara, se esse cara ficou legal. Então, amigo escovador de bytes, nesse teste de hoje, nós vamos usar esse módulozinho de clock aqui, que nós já fizemos em aulas anteriores, que é aquele clock que a gente aperta o botão aqui, ele passa um pulso de clock de 1 segundo para o nosso circuito. Então, para o nosso teste de hoje, esse cara aqui vai ser mais adequado. Então, amiguinho, se você não conhece esse circuitinho de clock que a gente fez em aulas passadas, volta lá para as aulas iniciais, quando a gente fala de clock. Vocês vão ver a gente montando esse cara aqui na protoboard. Depois é só passar ele aqui para... Nós passamos ele aqui para a placa de simulação, né? Só para a gente já ter ele montado aqui. E aí, como esse cara aqui é um circuit clock, ele tem que estar ligado, obviamente, no ground e ligado no 5 volts. Garantir que a voltagem vai chegar nele aqui. Se você lembra na nossa aula de clock, a gente tem esse fio laranja aqui, que é o fio onde vai passar o sinal do clock. Então o sinal do clock vai vir nesse fio aqui.
E só para a gente testar cada um dos nossos LEDs, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o fio laranja na entrada aqui do pino do primeiro LED. E aí, amiguinho escovador de byte, vou alimentar o circuito aqui. Estou vendo que está alimentado, porque aqui o nosso LED de força está ligado. E agora eu vou mandar um sinal, um pulso de clock aqui. Você viu que não acendeu, muito provavelmente está no pino errado. Vou colocar no pino certo. Assim, obviamente, não está acendendo, porque aqui o nosso LED, né, aqui o nosso array de LEDs, ele também tem que estar ligado aqui, ó, no ground, para que ele funcione. Então, beleza. Então vamos lá, vamos dar um sinalzinho aqui. Vamos colocar na posição correta. Aqui, ó. Você viu, ó, que quando eu fiz um pulso de clock aqui, por esse fio, ele ligou esse cara aqui. Então, o barramento nada mais é que esse fio aqui, por onde vai passar o dado, e o dado vai sair aqui e vai entrar aqui. É claro que isso aqui é uma forma muito simplificada, porque como o nosso queridíssimo barramento vai ser um barramento de 8 bits, né? Ou seja, nós vamos precisar aqui ter um barramento de 8 fios, cada fio ligado a um desses LEDs, para a gente poder ver a transição aqui do envio de dados. Então, amiguinho escovador de bytes, vamos dar uma melhorada nesse cara aqui e vamos colocar 8 fios aqui, cada um em um desses nossos queridíssimos LEDs aqui para simular um barramento de 8 bits. Então aqui, amigo, para simular aqui um barramento, né? Você pode ver o barramento seria esse conjunto de fios aqui. Eu peguei fios multicoloridos à medida do possível, né? Tentei botar o mais colorido possível para que vocês entendam que cada fiozinho desse aqui vai ser no final uma via do nosso barramento. Então, como é um barramento de 8 bits, nós vamos ter um barramento aqui de 8 vias, ou seja, um barramento de 8 fios. E aí, para simular aqui essa bagunça que eu estou fazendo aqui, eu vou ligar todos esses fios aqui nos 5 volts para simular que a gente está passando dados em todas as vias do barramento, né? Então você vai ver que eu vou colocar aqui os fios um a um nos 5 volts aqui do protoboard, só para a gente ver se a gente colocou nos pininhos corretos, né? Lembrando que a gente tem que evitar ao máximo cruzar os fios, né? Para não dar interferência no circuito. Então tentar espaçar isso aqui o máximo possível, né? Então vamos continuar colocando os nossos fios aqui. O próximo fio agora é o fio branquinho. O branquinho vai ficar aqui. Aí vai ter esse fio pretinho que vai ficar aqui. Aí nós vamos ter esse fio vermelhinho que vai ficar aqui. E vamos ter esse fio azulzinho que vai ficar aqui. E aqui, o ground, a gente vai ligar aqui, ó, no ground do circuito. E aí, amiguinho escovador de bytes, vamos ligar esse cara aqui. Olha só, tem um fio aqui que a gente colocou na posição errada, tá vendo? É esse fio aqui, esse fio tem que ficar mais pra cá. É isso? Não? É esse, talvez? Aí, pronto, agora sim. Então, amigo escovador de bytes, aqui dá para você ter um entendimento bem legal do que é o barramento. Essa aqui é uma simulação muito honesta de barramento. Porque aqui, ó, você vê que nós temos 8 bits, né? Não sei se vocês estão conseguindo ver, espero que sim, mas vou mexer aqui um pouquinho. Então aqui nós temos aqui 8 bits representados pelos 8 LEDs que nós temos aqui. Como todos os LEDs estão recebendo corrente, ou seja, eles estão com corrente alta, né? Eles estão acesos, ou seja, eles são todos uns. Agora vamos supor que eu tiro esse cara aqui e coloco aqui no ground. Ele está recebendo voltagem baixa, está recebendo corrente baixa. Então esse aqui seria o 0. E cada fio desse aqui é uma via do meu barramento. Então aqui eu tenho o bit 0, o bit 1, o bit 2, o bit 3, o bit 4, o bit 5, o bit 6 e o bit 7. Lembrando que essa aqui é uma arquitetura de 8 bits. E aí a diferença essencial entre essa simulação que eu estou fazendo aqui para vocês e um barramento de verdade é que esses fios aqui do barramento,
eles vão se estender por todo o computador. E às vezes você pode ter até mais de um barramento no seu computador. Às vezes você vai ter um barramento lá, que é um barramento específico para alguma outra parte do seu computador. Então toda aquela parte específica que tem que estar ligada no barramento, vai estar ligada em um fio desse aqui. Então esse é o conceito de barramento. Várias vias aqui, sendo que cada via passa um bit específico. E o que tiver rodando com corrente alta aqui é considerado um 1. O que tiver rodando com corrente baixa aqui é considerado um 0. Então, por exemplo, se eu fizer algo assim, né? Isso aqui vai ter um significado em binário. Vamos supor que eu tenha só esse cara aqui ligado, isso aqui significa 1. Se eu tenho somente esses dois aqui ligados, isso significa 2 mais 1, 3. Então, por exemplo, né, vamos supor que eu queira representar em binário, né, todos os bits ligados. Todos os bits ligados, isso aqui é um valor 255. Está lá no nosso barramento. Vai ser trabalhado pelo nosso barramento. E aí, meu amigo escovador de bytes, para você que conhece a estrutura de uma protoboard, né, você sabe muito bem que esses fios aqui onde passam o positivo e o ground estão todos ligados aqui num barramento enorme, né? E aí, pegando um macetinho que a gente roubou lá do canal do Beniter, né, que é um canal em inglês, você, amiguinho escovador de bytes, que quer aprender organização de computadores e fala inglês, eu sempre recomendo o canal do Beniter. Então, o que a gente fez? A gente pegou essa lateral aqui da protoboard, tá? Essa lateral da protoboard, ela destaca com uma certa facilidade. Você simplesmente pega uma protoboard aqui assim, né? E aí você abre ela, né? E aqui, ó, tem que tomar cuidado para manter ela protegida aqui embaixo. Então, quando você destaca aqui essa parte da protoboard, né? Você vai ver que você vai ter aqui um fio. Na verdade, 2 fios, né? 2 fios interconectados. Um fio onde passa a carga negativa e um fio onde passa a carga positiva. Então, essas laterais aqui da protoboard, elas podem servir como um simulador de barramento para a gente. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, essa aqui que eu já separei, né, e nós temos 2 fios, nós podemos alimentar aqui, por exemplo, o bit 7 e o bit 6, colocando cada uma aqui no ground, o outro no positivo, e aqui nós já temos um barramento de 2 vias, ou seja, para alimentar 2 bits que nós temos aqui. Então, se a gente pegar agora aqui e passar corrente nesses 2 caras aqui, né? Então, pegar aqui a protoboard, né? Só para alimentar. Se eu passar corrente aqui nesse cara, e se eu passar corrente aqui nesse cara, ou seja, se eu ligar os 2 aqui no 5 volts, né? E ligar aqui minha fonte de bancada, vocês vão ver que, ó, olha que legal. Estamos passando bits aqui e cada um desses fios aqui, por estar conectado, né, eu consigo, por exemplo, plugar outras coisas aqui nesses outros fios. E aqui a gente pode dizer que esse cara aqui é um barramento de 2 bits. Então, se a gente colocar 4 desses em conjunto, 2 vezes 4, 8, nós vamos ter 8 bits. E aí a gente consegue alimentar cada um dos 8 bits aqui e gerar um falso barramento para que a gente possa entender o movimento das coisas aqui dentro. E aí, meu amigo escovador de bytes, nós temos, para fechar a aula de hoje, essa belíssima traquitana que eu montei aqui. O que a nossa traquitana faz? Como vocês podem ver, eu estou usando essa protoboard aqui de cima, só para alimentar aqui o nosso fake barramento aqui de 2 vias, ou seja, nós podemos transitar 2 bits aqui usando o macetão lá do Beniter, de usar essa grande linha aqui de positivos e negativos como se fosse fios de barramento. Aqui, obviamente, os meus arrays de LED estão ligados aqui no negativo, né, para a gente poder colocar eles no circuito. E aqui eu tenho um exemplo de dois arrays de LED ligados no mesmo barramento, para que vocês possam entender aqui, ó, que vários equipamentos, vários tipos de circuitos, chips,
podem estar interligados via um barramento. Então aqui você pode ver que tudo que eu estiver passando no barramento vai aparecer nesses dois arrays de LED aqui. E aí, ó, se eu desligar um aqui, vai desligar nos dois. Se eu desligar outro aqui, também vai desligar nos dois. E aqui a gente tem um array de LED bonitinho, bacana, ligado num barramento. Então você já conhece os rudimentos do barramento, meu amigo escovador de bytes. O que está faltando para você agora? Como vocês podem ver, né, se eu deixar o barramento assim, várias colisões vão acontecer. Primeiro, porque eu não estou controlando a entrada no barramento, nem a saída do barramento, e eu também não tenho um sinal de clock aqui para dizer que horas alguém vai ler, que horas alguém vai carregar, que horas alguém vai carregar no barramento, que horas alguém vai descarregar do barramento. Então, amigo escovador de bytes, nas próximas aulas, nós vamos começar a montar um barramento muito simples e vamos começar a pensar um pouquinho nos sinais de entrada e saída de barramento para que não hajam colisões e para que a gente possa ter um barramento muito mais parecido com o original e, de repente, a gente já começa até a integrar um pouquinho os nossos registradores nesse barramento para que a gente tenha uma coisa bem mais maneira. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham curtido aqui o barramento e os arrays de LED. E logo, logo a gente vai usar esses arrays de LED aqui para fazer coisas muito mais bacanas aí. Fique ligado. E não há tempo para mais nada, meu amigo escovador de bytes. Então, como eu estou gravando o vídeo hoje no dia 28/9, ou seja, estamos nos dias finais aí do nosso sorteio. Quem estiver inscrito quem estiver inscrito até o final do mês aí nos nossos programas de patrocínio, inscritos aqui ou no Patreon, que são as laterais do vídeo, ou aqui no Clube de Canais, vai participar do sorteio desse livrinho aqui, os Jogos em Assembly. Então estamos nos últimos dias para o sorteio. Provavelmente o próximo vídeo eu já vou sortear o livro, tá, galera? Então fiquem ligados para entrar no programa de patrocínio antes do próximo vídeo para poder sortear esse livro aqui. Para participar do sorteio basta assinar um dos nossos programas de patrocínio, seja o Patreon, patreon.com/debatecreator, ou clicar aqui no botão Seja Membro do nosso Clube de Canais. Você automaticamente vai estar pronto aí para participar do sorteio do Jogos em Assembler MSX, do Eric Raves, um livro difícil de achar já não acho mais tão fácil. Vou sortear aí para vocês, amigos escovadores de bytes, verdadeiros escovadores de bytes. E obviamente não deixam de esquecer também que não é o único benefício que você ganha quando você assina o nosso clube de canais ou quando você assina os nossos programas de patrocínio e se transforma no verdadeiro escovador de bytes. Você ganha acesso antecipado aos vídeos do canal, você ganha os Thank You Discs na faixa e você participa dos nossos sorteios. Então assina aí para ganhar. Outro recadinho muito importante é que nós vamos ter aí a MSX Rio esse mês também, agora mês de outubro, que está começando agora. Provavelmente esse vídeo aqui já vai ser o primeiro vídeo de outubro, então mês de outubro nós temos aí a MSX Rio. Vai ter link aqui na descrição do vídeo para você, amigo escovador de bytes, poder participar gratuitamente da MSX Rio. Basta ir lá no Simpla, requisitar o seu ingresso gratuitamente no Simpla e poder participar lá com a gente, poder me encontrar o Debate Creator, encontrar toda a galera lá do Retrópolis, toda a galera aí MSXeira do Rio de Janeiro, pra gente fazer um encontro porreta como sempre. Então, lembrando que vai ser dia 18 de outubro, lá na Nave do Conhecimento, então fique ligado e não se esqueça de entrar lá no Simpla para tirar o seu ingresso. Então, amigo, muito obrigado a você que está se inscrevendo no canal, está compartilhando os vídeos, está dando seu like, você que está ajudando o canal aí de qualquer forma a melhorar, muito obrigado. E acima de tudo, meu amigo escovador de bytes, seja feliz. Até o próximo vídeo.